E aí galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Wolf, eu sou Software Engineer e hoje eu estou aqui para trazer para vocês a resolução de um desafio técnico que aconteceu em 2022. Para quem não sabe, para quem não estava acompanhando a área, o Zé Delivery, o Zé Delivery, ele abriu vagas para programador com um teste técnico ali, que ele denominou de Zenigma, né? A gente tinha um desafio ali para resolver, e eu resolvi participar do desafio de front-end, que era com React. Porque o desafio de back-end envolvia Python, e eu não sei Python ainda, não parei para estudar Python, então não fiz, mas eu vim aqui para trazer para vocês a resolução desse exercício, desse desafio técnico que ele teve. O primeiro desafio consistia em utilizar ali o React com uma lógica simples, aplicando propriedades, passagem de propriedades entre componentes, nada muito complexo, e um domínio do gerenciamento de estado e sobre as features do JavaScript. Então, um dos objetivos que eu imagino desse teste era ver se você estava antenado, ou se você conhecia ali as novidades, se você tinha o domínio da linguagem, se você tinha o domínio do JavaScript. Então eu estou aqui para solucionar esse problema com vocês. Esse vai ser apenas a primeira parte do vídeo. Ainda existe um outro desafio que rolou. Na verdade eram dois desafios e você tinha ali cerca de 1 hora para resolver os dois. Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz para resolver o desafio do Zenigma, da parte do front-end. Então bora pro código. Bom, um dos desafios que era proposto para a gente era justamente que a gente tinha um componente chamado cardList. Ele recebia uma propriedade chamada size, que ia ser um valor numérico, e a partir desse valor numérico a gente tinha que criar uma lista de componentes, uma lista de cartas. Todas essas cartas elas deveriam ter a palavra down escrito, dizendo que a carta ela estava virada para baixo. Todas começavam viradas para baixo. A partir do momento que você clicava em uma dessas cartas, ela ia virar. Então a palavra que tinha escrito down, ela ia se tornar up. E qual que era o desafio de lógica? Era justamente que a gente só poderia ter uma carta escrito up. Então, iniciavam todas escritos down. A partir do momento que você clica em uma, ela se torna up. E daí por diante, se a gente clicar em outra carta, ela vai virar para cima. E a carta que estava anteriormente virada para cima, ela vai voltar a virar para baixo. Ela vai voltar a ser down. Então a gente tinha que fazer ali um manejamento de estado junto com algumas outras coisinhas que eu vou mostrar para vocês aqui, uma maneira interessante de resolver isso. Primeiro de tudo, eu fiz o setup aqui do meu projeto e nele eu resolvi fazer alguns testes junto para poder exemplificar melhor e até verificar se o que a gente está fazendo está correto, do mesmo jeito que o exercício que eles deram para a gente, ele tinha os testes ali dele para verificar se o que a gente fez estava ok, se estava funcionando ou não, se estava com a qualidade que eles esperavam. Então eu também fiz um arquivo de testes aqui pra gente. Olha só, cardList, a gente tem o teste spec.js. E eu fiz esse arquivo de teste utilizando o testing library e também o vytest. E se você está com dificuldade, se está com problemas para configurar essa integração do testing library com o vytest, utilizando o React ali, eu tenho um vídeo que eu vou deixar o card aqui para vocês, no qual eu faço a configuração de um projeto para a gente utilizar esse setup de testes, do testing library mais o vytest, e ainda tem algumas outras coisinhas a mais. Então a gente pode desenvolver a nossa solução aqui orientada a esses testes, o que ele tem que fazer, e conforme a gente vai desenvolvendo a gente vai ver que esses testes vão começar a passar ali, que no caso estão todos falhando por enquanto, mas logo mais vão começar a passar. Então bora começar a nossa solução. Primeiro de tudo, no meu app.js eu tenho cardList, que é um componente, e eu tenho, passando ali para ele, a propriedade size3. Dentro desse cardList, nada mais tenho do que uma div e escrito L, escrito cardList, olha só como vocês podem verificar aqui. E a primeira parte desse desafio é justamente montar uma lista de cartas de acordo com esse tamanho que é passado para cardList. Como ele passa a propriedade chamada size, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar essa propriedade do nosso parâmetro ali, das nossas props, e aí a gente pode montar a nossa lista a partir disso. Aqui surge o primeiro desafio, que o que é? O size, ele é um tamanho, ele é um número. Se ele passasse uma lista para a gente, a lista dos elementos, o que a gente poderia fazer aqui dentro dessa nossa UL era muito simples. Era vir aqui, pegar a lista que ele passasse para a gente e fazer
e fazer um map nela ali, renderizando várias LIs com o conteúdo escrito, né, down. O problema é que ele passa um número e espera que a gente renderize uma lista a partir daquele número. Então, a primeira coisa que você pode pensar em fazer, e foi a primeira coisa que eu pensei, seria utilizar uma repetição aqui. No caso, eu poderia fazer um for. No caso, let i, começa de 0. Enquanto i menor do que o tamanho que ele me passou, eu vou lá e eu vou fazer i mais ou i mais igual a 1. E aí eu tenho uma lista, ou se não, let list, ela começa vazia, e aí a cada uma dessas interações eu faço um list.push. Posso até colocar o valor de i ali dentro para a gente ter um contador, né? Ela vai ter uma lista de 0, 1, 2, 3, e aí eu poderia fazer um list map aqui embaixo com essa informação. Deixa eu salvar isso daqui. Deixa eu pegar o console. Object is not a function. Linha 9. Ah tá, eu fiz o map errado aqui para exemplificar para vocês. Então, eu ia pegar cada um desses elementos e para cada um desses elementos eu ia retornar uma LI escrito a palavra down. Tá certo? Será que ele vai reclamar? Olha lá. Então, eu já fiz ali, eu peguei minha lista, que tinha 3 elementos, criei uma lista e renderizei ela com as cartas escritas down para baixo. Porém, nesses testes, não é só avaliado a sua capacidade de resolver problemas, mas também como você resolve esses problemas. Se você parar um segundo para olhar isso daqui parece uma maneira meio arcaica de se fazer as coisas. Sempre que você olha para algum código e fala assim, mano, isso aqui está estranho. Alguém já deve ter uma função pronta para resolver esse tipo de problema. E realmente existe. Se você procurar na internet, você vai ir atrás e você vai achar um carinha chamado array.from. Né? Se você procurar ele aqui, array.from. Para quem não sabe, o array você tem ali várias funcionalidades dentro dele para criar listas. E aqui o .from ele tem uma forma interessante de trabalhar, que se você der uma descida aqui, você vai ver um exemplo aqui. No caso, array from, que eu coloco o tamanho que eu quero meu array, e aí eu passo uma função para ele. O que é essa função? Essa função ela vai definir como ele vai montar a minha lista. Então, se eu passar que ele vai botar somente o número 0, ele vai botar apenas o número 0. Se eu falar que ele vai botar um índice, ele vai botar um índice. Se eu falar que ele vai gerar um objeto, ele vai gerar um objeto. Então, interessante a gente utilizar essa função porque ela já é própria do JavaScript. Então, você fazendo isso, você demonstra que você tem conhecimento sobre a linguagem. Então, ao invés de fazer esse fork feio, coisa horrível, o que a gente pode fazer é const list é igual array.from. Aí ele recebe uma propriedade chamada length. Olha só. No caso, o meu length vai ser o tamanho do size que eu vou receber como uma propriedade. E aí, o segundo parâmetro é uma função que vai criar essa minha lista. Então, eu poderia, por exemplo, só fazer isso daqui. Uma função que vai retornar 0. Se eu voltar aqui, eu dar um reload, olha só, está tudo funcionando. Se eu quisesse colocar o valor aqui dentro dessa minha LI, eu colocaria aqui o i, por exemplo, e ele ia gerar ali para mim os elementos com valor 0. Porque para a gente não importa o que tem dentro do array, o que importa é o tamanho dele que a gente vai utilizar para fazer o map. Então, dessa maneira aqui, a gente já consegue fazer as nossas cartas todas viradas para baixo. E a partir daqui depende muito de como você vai pensar para solucionar esse problema. Inclusive, deixa eu ver aqui como que está a nossa questão dos testes. Todos estão falhando ainda. Não tem problema, olha só, ali, down. E ele não está passando porque na hora que eu escrevi o meu teste, eu falei para ele que eu ia colocar uma role chamada de menu item. Então ele está procurando por essa role e por isso que ele não está passando nenhum dos testes. Olha só. A partir do momento que eu botei essa role, ele encontrou os elementos e ele já está passando na maioria deles aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, apenas 2 testes estão falhando, os outros 4 eles estão passando simplesmente com isso que a gente fez. Ó, ele renderiza o card list com o tamanho certo, ele renderiza o card list com tamanhos diversificados, no caso eu posso passar outros tamanhos que ele vai renderizar também. E
no início, né, as cartas elas têm que estar com a palavra down, elas têm que estar viradas para baixo. Então, a partir desse momento, o que a gente vai fazer é, ao clique do usuário, a gente vai virar uma carta para cima. Tá? E, como eu estava falando, tudo depende de como você vai pensar em solucionar esse problema. Conversando com um amigo meu, a primeira ideia que ele teve era de fazer uma lista de booleanos. No caso aqui, por exemplo, se eu tenho 3 elementos, eu ia ter uma lista com false, false e false. Aí se eu clico no elemento do meio, eu venho aqui e troco isso para true. E aí se eu clico em outro elemento, clico no primeiro, por exemplo, eu vou vir aqui, vou trocar o primeiro para true, e no caso, o que estava true, eu vou voltar ele para false. Certo? Isso seria uma maneira de solucionar, porém não é a das melhores soluções. Se você parar para pensar, ou se você já passou, já teve que fazer isso alguma vez na sua vida, esse tipo de problema é igual a uma paginação. Quando você está selecionando em qual página você está, seja num blog post ali ou alguma coisa assim, até mesmo os índices do Google de pesquisa, né, que você seleciona a página. Então, para mim, de fato, não importa eu saber todos os outros estados das minhas cartas. Para mim, o que importa saber é apenas o índice da carta que está virada para cima. No caso, eu tenho que saber, dessa minha lista inteira, qual o índice que vai estar virado para cima? Ah, é o primeiro elemento. Ah, não, é o segundo elemento. Ah, não, é o terceiro elemento. Porque aí a gente só salva uma informação. Qual posição da minha lista é que ela vai estar mostrando a carta virada para cima? Então, vamos começar devagar. Vamos vir aqui. Vamos importar. Import useState from React. Aqui eu vou fazer const selected card set selected card useState. E aqui eu posso passar para ele, por exemplo, que ele vai começar com o estado de -1, porque eu não vou ter nenhuma carta selecionada ali naquele momento. E aí eu posso fazer simplesmente const handle select set selected card, e aí eu recebo um elemento ou um índice e eu passo esse index para dentro da minha carta. Então, quando que eu vou fazer, né, essa minha troca? Quando que eu vou executar essa função? No clique da minha LI. On click, eu vou executar a handle select. A handle select, ela precisa do índice. No caso, qual carta que eu vou estar clicando ali. Então, o map, além dele receber um elemento fixo, né, que é o elemento da minha lista, no caso o valor que está na minha lista, que aqui para mim ele é sempre 0, ele recebe um carinha também chamado de index. Esse index, para a gente, ele vai falar se é o elemento 0, se é o elemento 1, se é o elemento 2, se é o elemento 3. Ele vai me dizer exatamente qual é o índice daquela minha lista pela qual eu estou passando. Então, se eu faço isso daqui, olha só. Se no meu onClick eu passo o index ali para dentro, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando eu clicar na primeira carta, o índice que vai chegar aqui vai ser 0. Quando eu clicar na segunda carta, o índice que vai chegar aqui vai ser 1. Quando eu clicar na terceira carta, o índice que vai chegar aqui vai ser 3. E eu consigo ver isso muito bem se eu botar um console log aqui. Olha só. Vou salvar. Vou vir aqui. Cliquei em down. Aqui está um pouco pequeno. Deixa eu dar um zoom. Olha só. Cliquei no primeiro elemento. Ele me mostrou 0. Então, no caso, minha lista na posição 0 vai ter uma carta virada para cima. Se eu clicar aqui no terceiro elemento da minha lista, ele vai mostrar 2. Então quer dizer que agora o item da minha lista que está virado para cima é o último elemento, no caso o terceiro elemento, já que a gente começa a contar do 0. Se eu clicar no meio, ele vai mostrar 1. Quer dizer que o segundo elemento da minha lista é o que está com a carta virada para cima agora. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e fazer uma pergunta, no caso, selected card, né? O índice no qual eu estou salvo, que eu tenho salvo no meu estado que foi clicado. Ele é igual
ao index da minha carta, se ele for igual ao índice da minha carta, eu vou mostrar para ele que ela está virada para cima. E caso contrário, eu vou mostrar que ela está virada para baixo. Se eu salvar isso daqui, olha só, todos os meus testes já estão passando. E se a gente vier aqui, deixa eu dar um reload, ele começa o estado com -1, então a gente não tem nenhuma carta virada para cima, apenas cartas viradas para baixo. A partir do momento que eu clico aqui no meu terceiro elemento, né, que seria da posição 2, ele vai trocar o meu estado para o valor 2, e aí ele vai renderizar meu componente novamente. Então, renderizando o componente novamente, ele vai fazer o map, ele vai ver o seguinte, olha, 2 é igual ao índice 0? Não, então vai escrever down. 2 é igual ao índice 1? Não, então ele vai escrever down. 2 é igual ao índice 2? Sim, então ele vai escrever up. E é justamente o que vai acontecer aqui, olha só. Ele mostrou o elemento 2, porque eu cliquei nesse. Se eu clicar no primeiro elemento, o que vai acontecer? Ele vai pegar, vai executar minha função aqui, passando esse index. O index que ele vai passar vai ser o 0. Ele vai renderizar o meu componente novamente. E aí na hora que ele for fazer esse map novamente, o que ele vai fazer? O 0, que é o estado que eu salvei, ele é igual ao índice 0? Sim, então eu vou escrever up. Aí ele vai fazer novamente. O 0 é igual a 1? Não, escreve down. O 0, ele é igual a 2? Não, então escreve down. E é justamente o que acontece aqui. Olha só, eu fico trocando e eu só tenho uma carta levantada por vez. E aí a gente pode passar o size que a gente quiser ali para ele, que ele vai funcionar. Olha só, se eu passar para ele 15, olha lá, ele vai ter apenas uma carta escrito up virada para cima. E aí a gente tem uma solução extremamente prática desse exercício, desse desafio. E aí para finalizar, né, com a chave de ouro, a única coisa que faltou aqui para a gente é justamente botar uma key para o React parar de reclamar. Se eu botar o index, se a gente tiver um slint e tudo mais, ele vai reclamar que ele fala que o index não serve para ser uma chave, mas a gente pode pôr o valor de i. Pondo o valor de i aqui para aqui, ele também vai reclamar, porque o nosso valor ali é sempre 0. Então o que eu posso fazer é receber o index desse elemento e retornar esse index aqui. E aí ele vai gerar para a gente um array que vai de 0 a 15, e aí também a gente vai ter chaves numeradas de 0 a 15, que é o tamanho da nossa lista. E a gente já não tem mais nenhum problema no nosso console, e a gente tem uma solução extremamente prática. Então, com essa solução, a gente vê que o que pode ser avaliado, né? A gente tem uma passagem de propriedades por parâmetro para os componentes, a gente tem uma utilização de uma ferramenta, não sei dizer se exatamente seria uma ferramenta, mas a gente utiliza muito bem um recurso da própria linguagem, que é o array from, e a gente demonstra que a gente sabe procurar no Google ou alguma coisa assim, porque eu não sabia do array from, eu descobri quando eu fui fazer o teste. Então, mostra que a gente sabe buscar soluções, mostra que a gente sabe gerenciar um estado utilizando o useState ali, e também aqui, além disso, mostra que a gente domina algumas coisas da linguagem, por exemplo, a questão dos maps, a questão da gente utilizar ali um ternário no lugar de um if-else, da forma como a gente passou a função. Então, um teste extremamente simples, mas que consegue dizer muito sobre o nosso domínio da linguagem, o nosso domínio do JavaScript e do React também. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. Vou deixar também aqui o GitHub, né, com esse exemplo, com o teste, para se você quiser fazer o seu desafio aí, quiser resolver de alguma outra maneira. Então vai estar aqui, é só você clicar que você vai ser redirecionado para lá. E no próximo vídeo desse assunto, né, eu vou trazer a segunda parte desse desafio, que é justamente um desafio utilizando o Use Reducer, que ali requer um pouco mais de conhecimento técnico e domínio do React para resolver o desafio. Valeu pessoal, espero vocês na próxima. Até mais!